Vou socializar com vocês a minha tela e vou começando a explicação. E aí, qualquer coisa, vocês me chamem e aí a gente volta a conversar. Deixa eu dividir aqui com vocês a minha tela. Opa, minha tela é essa. E hoje a gente vai começar a falar do nosso tema propriamente dito, né? Direitos humanos e a cidadania. Deixa eu colocar bem aqui vocês. Já vou começar. Olhem só, a gente ouve falar muito dessa expressão, direitos humanos, direitos fundamentais, direito dos homens. De onde vem isso? Como é que eu devo utilizar, né? São expressões que se correlacionam, né? Com certeza, mas é importante que a gente consiga perceber as diferenças entre elas, tá? Então, não está errado utilizá-las como sinônimos, mas é importante que a gente saiba em que momento utilizá-la. Então, eu uso sempre a expressão direito do homem com aquela ideia que vem lá do justnaturalismo, né? Lá do início, significando um rol de direitos naturais, os direitos naturais de cada homem. Então, foi o início de tudo, né? Direito dos homens, que traz bem isso na Declaração dos Direitos Humanos, né? Ela fala em direito dos homens, lá já em 1950, a gente está utilizando essa, desde 48, né, metade da década do século passado, utilizando isso, né, como um rol de direitos e expressões do ser humano. A expressão direitos fundamentais é a expressão voltada para o direito constitucional, compreendendo os direitos e as declarações, né, as garantias com sentido de instrumentos de proteção. Eles estão aonde? Estão positivados na nossa ordem jurídica interna. Então, lá na nossa Constituição Federal, a gente vê, por exemplo, a expressão que direitos fundamentais. Então, eu utilizo direitos fundamentais toda vez que eu vou utilizar a ideia desses direitos que estão fundamentados dentro da ordem jurídica interna do nosso país. Então, qual é a lei máxima, né? A nossa Carta Magna? É a nossa Constituição Federal. Então, quando for me referir aos direitos que estão positivados, né? Os instrumentos de proteção positivados na nossa ordem jurídica, na nossa Constituição Federal ou outras normativas internas que tratam dos direitos fundamentais, eu vou usar essa expressão direitos fundamentais. E a ideia de usar a expressão direitos humanos, ela que são garantias, né? Claro, são prerrogativas escritas em tratados, em costumes internacionais, como a própria Declaração dos Direitos dos Homens, né? Que é um documento internacional onde centenas de países, né? Assinaram e participam desse acordo internacional, podemos dizer assim, tá? Do qual o Brasil, o nosso país, faz parte também. E aí, quando eu penso nesses direitos humanos, nessa órbita global, internacional, eu já refiro não mais como direitos fundamentais, porque eu já sei que a ideia de direitos fundamentais é a ideia dos direitos positivados aqui internamente. Eu já vou me referir, quando tratar desses direitos humanos em âmbito global, como direitos humanos, tá? Então, daí uma ideia para a gente usar as expressões tecnicamente associando o termo à ideia correta, tá? Então, eu vou sempre pensar em direitos fundamentais se tratando de direitos positivados aqui dentro da nossa ordem internamente. E vou pensar em direitos humanos quando eu me referir a esses direitos que são prerrogativa em âmbitos internacionais, globais, do qual, inclusive, o nosso país faz parte. A gente vai conhecer agora, porque a gente ainda está na introdução desse assunto, tá? E aí a gente vai ver como documento principal, né, dessa órbita da ideia dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá?
e aí a gente vai conhecer esse documento agora. Eu vou mandar ela para vocês, para que vocês já vão lendo, se apropriando, conhecendo, porque é um documento que tem que estar presente nos pareceres técnicos de vocês. O nosso país é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil faz parte desses países que aderiram à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, eu posso muito bem recepcioná-la nos meus documentos, né? E também fazendo depois a complementação com a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Vamos conhecer um pouquinho a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu quero dizer só de antemão para vocês que ela é datada em 1948, né, onde aí centenas de países se reuniram junto à Organização das Nações Unidas, junto à ONU, né, em dezembro de 1948, que era para delimitar, organizarem algumas ações, alguns direitos que esses países que eram adeptos, né, que se prontificaram, assinaram junto esse tratado, e se prontificaram a colocar em prática nos seus países internamente, tá? Então, por que essa declaração? Se a gente pensar bem na data de 1948, a gente já remete aí ao final da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi um período que levou de 1939 a 1945, matou mais de 50 milhões de pessoas. E aí, se a gente for pensar um comparativo com a nossa população brasileira, que a gente tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes, um quarto do nosso país foi dizimado, né? Então, matou mais de 50 milhões de habitantes, né? Então, digamos assim, os grandes atos catastróficos, né, de terror com a humanidade aconteceram nesse período. Então, para evitar outro movimento nessa dimensão, surgiu aí esse acordo das Nações Unidas para que os países que fossem adeptos dessa concepção pudessem colocar em prática, positivar internamente nos seus países garantias e prerrogativas para não acontecesse mais esse terror do qual a nossa humanidade aí passou e nós nos envergonhamos muito disso, né? Então, vamos pensar aí de como é que foi esse período e o que foi estabelecido nessa declaração. Então, vamos conhecer um pouquinho. Conforme o artigo 1º da Declaração Universal de 1948, o fundamento dos direitos humanos situa-se no princípio da dignidade da pessoa humana. Olhem aí, e aí já é um convite para vocês, o que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Anotem, porque vocês vão pesquisar isso para mim e a gente vai discutir um pouquinho isso amanhã. O que é esse princípio da dignidade da pessoa humana? E olha só, a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, inciso 3º, gente, preconiza também o princípio da dignidade da pessoa humana, trouxe para o bojo da Constituição, né? Então, quais são esses direitos aí que visam a garantir a dignidade da pessoa humana? Né? Um preceito matriz de todo o sistema global, ou seja, o que é necessário para que uma pessoa tenha a dignidade. Lembrando que os direitos humanos são para todos os seres humanos pelo simples fato de nós sermos humanos. Então, não tem nada a ver com credo, com a religião, com cor, com raça, não. Pelo simples fato de nós sermos esse ser humano, nós precisamos ter a nossa dignidade aí preservada. E o que é necessário para a gente ter a nossa dignidade preservada? Aí nós pensamos em alimento, em moradia, pensamos em educação, pensamos em saúde, segurança, a nossa honra também, que é importante. Então, quando a gente pensa em princípio da dignidade da pessoa humana, a gente tem que levar toda essa concepção, essa ideia, né? E
e minimizar essa noção que nós temos que a pessoa tem que ter um mínimo de dignidade. Ninguém tem que ter mínimo de dignidade, nós tem que ter dignidade. O que é mínimo de dignidade para uma pessoa? A pessoa tem que ter o mínimo para sobreviver. O que é o mínimo para sobreviver? A pessoa tem que ter uma moradia digna, a pessoa tem que ter uma alimentação digna. O que é o mínimo de alimentação? Uma refeição por dia? Né? Metade de uma refeição por dia? Então, é muito difícil a gente mensurar essa ideia de mínimo de dignidade. Então, nós aqui no nosso país, a gente tem que parar com isso. Ah, fulano tem que ter o mínimo de dignidade, salário mínimo, o mínimo de respeito. A gente não tem que ter isso, não. Respeito tem que ser respeitado sempre. Não existe máximo e mínimo, tem que se respeitar e pronto, né? Alimentação mínima, mas não, tem que respeitar, tem que ter a alimentação necessária para o ser humano, a segurança necessária para o ser humano, a educação ela não tem que ser mínima, ela tem que ser com qualidade, a saúde, segurança, a habitação tem que ser com qualidade. Então, são esses conceitos que a gente precisa se apropriar, nós que escolhemos lidar, né, com profissões que vamos auxiliar nessa garantia do direito, né? Então, seja pela iniciativa privada, pelo poder público, e aqui a gente foca mais ainda no poder público, para que realmente garanta as condições necessárias para que nós tenhamos a nossa dignidade aí preservada. Então, fica aí o convite para que os senhores e as senhoras já leiam mais sobre isso. E olha o que eu trouxe para vocês, o preâmbulo da declaração. Para que a gente entenda o espírito da lei, a gente precisa lê-lo. E olha o que eu trouxe aqui, o preâmbulo da Declaração Universal. Olha aí, leiam comigo. Considerando que o reconhecimento da dignidade, que dignidade? Dignidade humana, do qual eu me referi agora há pouco, do princípio da dignidade da pessoa humana, inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis. O que é um direito inalienável? Eu não posso me dispor dele, eu não posso vendê-lo, eu não posso abrir mão do meu direito. Gente, como é que eu posso abrir mão do meu direito à vida? Ah, não, eu vou morrer por você. Não posso fazer isso, né? Eu não posso abrir mão desse meu direito. Todos nós temos que ter o nosso direito garantido. É o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. E aqui eu me refiro à Segunda Guerra Mundial, tá? Resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença, e liberdade que viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Ou seja, que a gente possa ter a liberdade de expressar o que a gente sente, o que a gente acredita, sem necessariamente a gente ser torturado por isso. Né, que nós possamos ter a liberdade de professar a nossa fé. Alguns são evangélicos, outros são católicos, outros são umbandistas, outros são budistas. Assim seja, que nós vivamos a tolerância e o respeito. Ninguém é obrigado a seguir aquilo que o outro acredita. Se você é adepto de uma concepção política, ok. Se eu sou de outra, ok também. Talvez nós juntos podemos chegar até um denominador comum. O que não pode acontecer, e infelizmente a gente está caminhando, é para uma polaridade, onde a gente não está mais se respeitando, onde a gente está voltando a brigar, onde a força está imperando mais do que o respeito e o apreço, a tolerância, a ideia do outro. Então, se nós queremos e lutamos por uma sociedade democrática, nós temos que ser o primeiro a exercitar isso. Então, pode ser que a Liliane tenha uma concepção diferente da minha, mas, gente, eu não vou poder me afastar dela porque a gente diverge numa coisa. Tem tantas outras coisas em comuns que a gente pode se dar, e naquilo que a gente diverge tem que ser material para a gente aprender a discutir e não nos afastar. Hoje em dia eu vejo pessoas a colocarem nas suas redes sociais: ah, se fulano votou em fulano, por favor saia da minha rede social porque você não serve para ser meu amigo. Meus amores, que atos de democracia é essa? Onde você está
excluindo pessoas do seu convívio porque não pensam como você. O que foi esses atos de barbárie e terrorismo se não foi justamente massacrar aqueles que pensavam diferente de mim? Olha, eu não concordo com o teu jeito, então vamos matar aí. Vamos acabar com os judeus, vamos acabar com os negros, vamos acabar com os homossexuais, por conta de que vamos acabar com os cristãos, e a gente está voltando em pleno século XXI a polarizar dessa forma. Então, se você torce para o Remo, o outro para o Paysandu, se um é Flamengo, o outro é Vasco, ótimo. Se você tem uma posição mais de direita, se você tem uma produção de centro e você tem uma produção de esquerda, ok, vamos conversar, vamos chegar em denominadores comuns, me mostra o teu ponto de vista, mas ninguém convence gente com brutalidade, ninguém convence com imposição de raiva. A gente convence com argumentos, a gente convence com prática. E é isso que a gente não pode mais estar acontecendo. Eu tenho visto, gente, infelizmente eu não posso compartilhar, eu tenho visto profissionais incentivarem brigas, incentivarem crueldade. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, como é que eu posso dizer que eu sou a favor de uma democracia quando eu sou a primeira pessoa a incentivar discórdia, de incentivar briga, incentivar até agressões? Então, é isso que é o convite. A gente está no século XXI, tem países e locais no mundo que já nem brigam mais por essas posições políticas, brigam por ideias. E as ideias, quando elas são colocadas em práticas e a gente vê que dá certo, é nisso que a gente se apoia, é nisso que a gente se sustenta. O que adianta eu ter uma pessoa com um discurso parecido com o meu e ideologicamente discutirmos e sermos pessoas com o coração tão fechado, uma prática tão inflexível, uma falta de ajuda mútua, uma falta de capacidade de empatia? No que isso te agrada? Então, meus amores, hoje é um convite para nós refletirmos com documentos que eu vou apresentar para vocês. E não sou eu, pessoa aqui, que eu estou trazendo para vocês. Eu estou trazendo um documento para vocês. A minha fala não está pautada em achismo, a minha fala está pautada em documentos que têm aí mais de 72 anos. Desde 48, a gente está em 2020, 72 anos depois, vai fazer esse ano, em dezembro, 72 anos. E aí a gente ainda continua nos matando, e essa matança não só física, como uma matança emocional, uma matança cognitiva, porque se você difere de mim de religião, de política, de time de futebol, de qualquer outra coisa, você não serve para ser meu amigo. Né? Então, Chaplin trazia aquela famosa, daquele filme, né, dos robôs. Então, para você estar perto de mim, você tem que ser igual a mim. Então, a gente tem aí robozinhos como amigo. Isso é muito chato. Para mim, não serve conviver com uma pessoa assim. Porque é muito chato conviver com pessoas que só pensam como eu penso, que gostam da mesma forma que eu gosto. Não, gente, é nessa diversidade que a gente constrói cada vez mais um mundo plural. Eu discordo de ti, mas me apresenta teu ponto de vista, quem sabe até tu não me fazes pensar diferente, quem sabe até nós não chegamos a um denominador comum, ou a gente promove aí um outro produto, um terceiro produto dessas duas visões. Esse é o convite, e é isso que se busca, ou pelo menos eu acredito, num século onde a gente diz que a sociedade é plural, diversa, né? Então, é nesse sentido aí, e respeitosa. E já é um exercício para que a gente que acredita em tudo isso, nesses valores, a gente possa começar a colocar em prática na nossa vida. O nosso discurso, ele tem que ser coerente com a nossa prática. Não adianta nada eu ter um discurso populista, agradável, e eu tenho uma prática aí desumana, desconsiderável, não empática, onde eu não me coloco no lugar do outro, onde eu sou agressiva nas minhas colocações, eu tenho uma agressividade nas minhas reivindicações. Que tipo de profissional é esse?
né? Então, é essa desconstrução, o convite é o tempo todo dessa desconstrução para a gente se reconstruir, para ajudarmos a formar aí uma sociedade mais ética, mais solidária, mais democrática. Tá? Então, voltando aqui, nesse advento, né, de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença, e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado com a mais alta aspiração do homem comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, no valor do ser humano, na igualdade de direito entre homens e mulheres, e que se decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos, a liberdade fundamental, a observância desses direitos e liberdades, considerando ainda que uma compreensão comum desses direitos e as liberdades é o da mais alta importância em pleno cumprimento desse compromisso. Então, foi um compromisso assumido entre os países e que foram sendo implementados, né, ao longo desses 71, quase 72 anos, em suas respectivas nações. E vocês vão ver que muitas coisas da Declaração Universal foram trazidas para a nossa Constituição de 88, né? 40 anos depois, mas foram recepcionadas e a gente vai ver isso. Então, quando a gente percebe uma intencionalidade do legislador, não é à toa. Então, essa intencionalidade tem um porquê. E está aí os documentos que vão norteando essa intencionalidade. A Assembleia Geral da ONU, né, proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Que todos os povos e todas as nações, as nações que assinaram, as nações que entenderam, né, da mesma maneira, que têm as mesmas ideias, de que se comprometeram em colocar nos seus países, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração e se esforce através do ensino e da educação para promover o respeito aos direitos e liberdades. Olha só, que se esforce através do seu ensino e da sua educação. Ou seja, em nenhum momento eles entenderam que isso era para ser posto através da força. Mas como é que eu preparo uma sociedade democrática? Através, meus amores, do que a gente está fazendo. Através de educação, através de ensino, através de trazer à luz dessa ideia, a gente ir discutindo isso à luz da educação. A gente não faz uma nação democrática, gente, com uso de força. A gente faz uma nação democrática por meio da educação. E aí eu pergunto, por que isso não é trabalhado nas nossas escolas, gente? Por que a gente não pratica isso nas nossas escolas? Né? Nas nossas famílias, nos nossos lares? Por que as situações não servem de parâmetros para que a gente possa discutir e aprender junto? Então, vamos lá, ensino e educação, né, como meios de promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, para assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos do próprio Estado-membro, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Tá? Então, aqueles países membros que assinaram e dentro dos seus territórios, né, por uma questão de soberania, cada país tem que respeitar o outro. Uma nação respeita o outro porque ela é soberana dentro do seu espaço, mas que nos seus espaços essas ideias sejam garantidas, né? E aí vem, olhem lá, o artigo 1º da Declaração Universal. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos.
Olha o equilíbrio. Todos os seres humanos, e todos são todos, não são negros separados de asiáticos, separados de brancos, separados de índio. Não, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Nós devemos agir um com os outros com o espírito de fraternidade, né? Com o espírito de solidariedade, com fraternidade, com respeito, de forma colaborativa, respeitosa. Esse é o espírito que tem que nos munir. Podemos, gente, não concordar, podemos não aceitar, mas não precisamos agredir. Podemos, inclusive, não querer perto, não queremos estar perto de determinada pessoa, mas não precisamos agredir, não precisamos ser grosseiros, não precisamos, né, ferir, conquistar um direito ferindo do outro. É claro que aqui a gente não pode, a gente tem um tempo, e aí eu não trouxe todos os direitos, mas eu trouxe os principais. Mas eu vou mandar o documento para que vocês leiam. O artigo 3º nos diz: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Gente, todos nós temos direito à nossa vida, temos o direito de gozar a nossa vida, temos que ter direito à segurança, temos que sair na rua com segurança. Isso é um direito nosso e é um dever do Estado de promover saúde, de promover segurança, de promover a nossa liberdade, o nosso direito de ir, de vir, de expressar aquilo que a gente acredita. A liberdade aqui não seja só entendida como ir e vir, uma ideia de locomoção, não, mas como nossas liberdades individuais, o nosso direito ao credo, ao direito de expressar nossas ideias, nossa liberdade de poder colocar em prática a nossa profissão, a profissão que nós escolhemos, a nossa vocação, o nosso direito de votar, enfim, uma série de liberdades que constituem aí as nossas liberdades individuais. Tá? E a nossa segurança pessoal. Não significa que todos nós temos que ter guarda-costas ou segurança particular, não é isso. Mas todos nós temos que gozar de segurança, segurança jurídica, segurança no ir e vir, segurança de não ser perseguido pelas nossas ideias, né, pelaquilo que a gente acredita. Está aí a própria Declaração Universal, do qual o nosso país faz parte e assinou, o Brasil assinou, o Brasil é país signatário da Declaração Universal de 48. Então, ele tem que colocar em prática tudo isso que está aqui. É uma obrigação, é um dever. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Olha, qualquer trabalho análogo a escravo é proibido, trabalho infantil é proibido, a escravidão sexual é proibido, tráfico de órgãos, de pessoas, gente, isso é proibido. Essa aqui era a escravidão do início do século passado, mas hoje nós temos outras formas de escravidão. Nós temos aí trabalhos análogos a escravo, onde pessoas passam mais de 12 horas trabalhando e ganhando aí irrisoriamente. Né? Então, trabalho aí infantil, tudo isso são formas de escravo, escravos sexuais. Quantas mulheres e jovens e homens estão aí como escravos sexuais, né? Tráficos de órgãos, tráficos de entorpecente. Gente, tudo isso é proibido e nós não podemos compactuar com isso. Então, a ideia aí de descaracterizar, né, quantas ainda somos, infelizmente, visto como um país de sexo fácil, né, de chegar aqui, país de sexo fácil, e vem para cá, e nossas meninas. Não, nós temos lugares aqui onde tem que se combater cada vez mais a prostituição infanto-juvenil, inclusive no nosso estado. Nós temos aqui municípios onde isso é muito forte pelo fato de não terem o que comer, gente. Isso é muito grave. Né? Então, nós temos que lutar enquanto sociedade por isso. Não podemos permitir que nossas crianças, nossos adolescentes sejam escravizados sexualmente por questão de direito, de comer, de dinheiro. Isso acontece e a gente, infelizmente, às vezes institui isso sem nem perceber que nós estamos fazendo isso.
Então, nós, enquanto cidadãos, temos essa responsabilidade, e ainda mais quando escolhemos uma profissão que vai lutar para a garantia dos nossos direitos, tá? Eu vou encerrar aqui, já vou mandar um próximo link para vocês, porque já está terminando o nosso tempo aqui na nossa aula, tá? Então, eu vou já terminar antes de cair e já estou enviando para vocês um segundo link, tá bom? Tá bom. Me aguardem.